Olá pessoal, vamos então dar continuidade à nossa revisão PASUEM. Aqui nós estamos na etapa 2 e eu vou resolver mais uma questão de 2014. Depois vou resolver 2015, 2013 e assim vai, tá? Conforme eu for selecionando as questões, eu vou trazendo aqui. Acompanhe a leitura então dessa questão, questão número 17. Seu João é responsável por montar as rotas do caminhão-tanque de captação de leite in natura, do produtor até a indústria, em 5 propriedades, A, B, C, D e E. Em relação a essas rotas, assinale o que for correto. Pessoal, antes de começar a resolver isso, o que ele queria dizer é o seguinte, né? Vamos fazer a interpretação ali. Que o seu João tem os seguintes locais para buscar leite. O local A, B, C, D e E. 1, 2, 3, 4, 5. E ele pode fazer essa ordem, primeiro vai em A, depois vai em B, depois vai em C e assim vai. Ou ele pode fazer A, C, D, B, E. Ou ele pode fazer outra ordem, tá? O importante é que ele passe nos 5 locais. Beleza? Vamos ver o item 1 então. O que o item 1 fala? Existem 4 fatorial rotas diferentes para a escolha? Pessoal, quantos locais ele tem que ir? Ele tem que ir em 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai pegar a cadernetinha dele e vai fazer as rotas. Então ele pode jogar o A para cá, pode jogar o C lá na frente, pode jogar o B aqui para trás e assim ele pode mexer. Ele tem quantas letras que ele pode ficar trocando de lugar? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 letras que ele pode permutar. Então, eu vou resolver isso aí usando a fala de permutação. Então, ele tem a permutação de 5 letras para montar a rota que ele quer. E permutação de 5 letras é igual a 5 fatorial, que é diferente do 4 fatorial mexido no texto. Beleza? Então, isso aqui é falso. Falso. Só lembrando, então, para algumas pessoas, como é que calcularia 5 fatorial? Seria 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí daria 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Ok? Mas ele nem pediu aquilo ali. Vamos analisar agora o item 2, 02. No item 2 ele fala assim: existem 24 rotas diferentes se a última das coletas forem sempre nas propriedades A e B. Pessoal, aqui eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Olha o que ele está falando. Existem 24 rotas diferentes se as últimas coletas forem sempre nas propriedades A e B. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho quantos lugares para visitar? 5. Então, eu vou montar 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, eu tenho 5 espaços aqui. Eu não sei quem ele visitou na primeira, eu não sei quem ele visitou em segundo, não sei quem ele visitou em terceiro. Mas eu sei que a 4ª visita dele, ó, existem 24 rotas diferentes. Se as últimas coletas forem sempre nas propriedades A e B, então eu estou entendendo que a 4ª coleta é sempre no sítio A. Então eu vou colocar o A aqui, ó, e travar ele. Porque ele está dizendo para mim que sempre o 4º sítio é o A. E sempre o 5º sítio é o B. Então eu travei isso aqui, ó. Ele não mexe. Se ele não mexe, eu tenho quantos sítios aqui que podem ficar trocando de lugar? Por exemplo, ele pode começar com C, ele pode começar com D, depois ir para E, e assim vai. Então ele tem quantos? Ele tem 3. Então aqui ele teria uma permutação de 3 elementos apenas. 3. Que seria igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto?
6. Só que daí tem outras pessoas que poderiam interpretar isso aí um pouco diferente. A pessoa poderia interpretar assim, que você tem 5 sítios que você pode ir, e os últimos são sempre A e B, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Você poderia ir nos sítios em outra ordem. Por exemplo, o primeiro sítio você pode alternar, o segundo você pode alternar, o terceiro você pode alternar, o quarto ou é A ou é B. O quinto, se o quarto é A, se o quarto é B, o quinto só pode ser A. Então ficou essa dúvida no enunciado para mim ali, se A e B ele está garantindo que é na ordem AB, ou se pode ser em qualquer ordem, AB, BA. Então vamos fazer essa conta também. Se ele termina com os sítios AB, ele consegue quantas rotas? 6. Se ele termina com o sítio BA, novamente ele tem 3 sítios que ele pode reordenar as rotas. Então ele vai ter uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar novamente 6. Pessoal, aí fica assim, ó. Se ele considerar que AB é assim e acaba nessa ordem, não tem conversa, então quantas rotas podem ser feitas? 6. Se ele considerar que esse final aqui, ó, sempre nas propriedades AB, pode ser terminando em AB ou terminando em BA, então ele teria 6 mais 6, que daria 12. Em todo caso, ele diz que é 24, ou seja, isso aqui independe da interpretação ali, lógico que é grave aquela interpretação, né? Isso aqui também é falso. Beleza? Vamos para o item 4. O item 4 fala assim: existem 6 rotas diferentes se o caminhão fizer a primeira coleta na propriedade A e a última na propriedade B. Ó como é que eu vou resolver isso. Eu tenho 5 propriedades, 1, 2, 3, 4, 5. E por uma questão de escolha, a primeira sempre para ele vai ser A e a última para ele sempre vai ser B. Ou seja, isso aqui não muda. Sempre ele começa visitando a propriedade A e termina visitando a propriedade B. Quantas cidades ele tem aqui no meio? Quantas propriedades ele tem aqui no meio que ele pode ficar trocando de lugar? Ele tem 3. Então aqui seria uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que nós vimos no item acima, que dá 6. E essa resposta ele fala: existem 6 rotas? Sim. Essa aqui é verdadeira. Então, destaque aí como verdadeira. Vamos fazer o item 8. 08. Existem 48 rotas diferentes se considerarmos as propriedades A e B vizinhas, pois o caminhão, sempre que passar por uma delas, passará em seguida pela outra. Gente, ó como é que eu vou resolver essa. Novamente, eu sei que tem quantas cidades? 5. Cidades. De novo, estou com cidade na cabeça, né? Quantas propriedades? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele falou para mim que A e B são vizinhas. Então, faz de conta que o A está aqui e B está aqui. São vizinhas. Aí eu vou colocar as outras propriedades. C, D e E. Pessoal, mas eu quero ficar trocando essas coisas de lugar, só que eu quero garantir sempre que A e B fiquem uma do lado da outra. O que é que eu faço então? Eu travo essas duas juntas e a partir de agora eu não conto mais elas como duas propriedades. Eu conto elas como uma propriedade só. Aí aqui, ó, eu teria a propriedade 1. Isso tudo aqui me daria propriedade 2. Isso aqui, propriedade 3. E isso aqui, propriedade
4. Por que que eu faço as duas ficarem juntas e considero como uma única propriedade? Porque se eu trocar da rota o A para frente do C, o B vai junto. Se eu jogar o B entre o D e o E, o A vai junto, porque eu fixei os dois juntos. Então agora eu tenho quantas coisas para ficar trocando de lugar? 4 coisas. Eu tenho a propriedade 1, eu tenho a propriedade 2, tenho a propriedade 3 e tenho a propriedade 4. Então eu tenho uma permutação de 4 propriedades. Vezes, pessoal, só que não terminou. Ele quer que A e B sejam vizinhas. Mas do jeito que eu travei aqui, o A sempre vem primeiro que o B. O que isso quer dizer? Que o caminhão sempre passaria na frente do A, passaria primeiro em A e depois em B. Mas não é isso necessariamente que precisa acontecer. Pode acontecer do caminhão passar primeiro em B e depois em A. Então aqui dentro, ó, onde eu travei A e B como uma única propriedade, eu tenho que permutar os dois. Então eu vou fazer uma permutação de duas propriedades, do A e do B. Isso aí ficaria permutação de 4 elementos, daria 4 fatorial. Vezes permutação de 2 elementos, 2 fatorial. Quanto que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, quanto que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Isso aí vai dar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48. E o texto afirma que são 48, ou seja, o item 8 é verdadeiro. Está correto. Corretíssimo. Gente, vamos avaliar agora o item 16. 16. Existem 4 rotas diferentes se o caminhão tiver que passar pelas propriedades A, B e C, sempre nessa ordem? Então isso aí vai ficar assim, ó. Olha como eu vou fazer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 propriedades. Eu vou começar com a propriedade D, depois E, e depois ele tem que passar obrigatoriamente em A, em B e C nessa ordem, tá? Nessa ordem. O que que eu faço? Eu travo essas 3 propriedades e considero que eles não são 3 propriedades. A partir de agora, é uma única propriedade. Então, eu tenho a propriedade D, que seria a minha primeira propriedade. Tem a propriedade E, que seria a propriedade 2. E essas 3 aqui, eu travo e passo a considerar que são uma propriedade só, que seria a minha terceira propriedade. Com isso, por exemplo, se eu quiser ir em D, depois ir em A, obrigatoriamente vai aparecer D, A, B, C e depois E. Se eu quiser ir primeiro em A, então eu vou em A, aí obrigatoriamente B, C, depois D, E. Isso quer dizer que quando eu levar isso aqui para algum lugar, vai tudo junto. E a partir de agora eu tenho quantos elementos que eu posso trocar? 3. Então eu tenho uma permutação de 3 elementos. Gente, agora dá uma olhada. Aqui dentro eu posso mudar A, B e C, ou ele quer que seja sempre nessa ordem? Primeiro em A, depois em B, depois em C? Vamos lá. Existem 4 rotas diferentes se o caminhão tiver que passar pelas propriedades A, B e C sempre nessa ordem. Então não preciso fazer nada aqui, é só isso. Só a permutação de 3. E permutação de 3, quanto que deu? Dá 3 fatorial, que é igual a 6. E acabou. Beleza, pessoal? Pessoal, daqui a pouco eu vou postar mais aulas, tá? Aí vai ser assim, eu vou postar a aula do PAS 1, PAS 2, PAS 3 e também vou postar a aula do Enem. Fique ligado e assista todas para no dia da prova você ir lá e gabaritar essa prova e conseguir sua vaga no vestibular. Ou na faculdade, ou onde você quiser, ok? Bons estudos, um abraço e um beijo.